Amar não deveria custar quem você é. No vídeo de hoje eu vou trazer 5 sinais de que você pode estar se perdendo num relacionamento. Mas antes de começar o tema, eu quero dizer que esse é o 3º episódio da nossa série Relacionamentos na Prática. É uma jornada de consciência emocional criada para olharmos com mais profundidade para aquilo que chamamos de amor. Nos episódios anteriores, falamos sobre repetição de padrão e também sobre a diferença entre paixão, apego, dependência emocional, amor consciente, saudável. Eu vou deixar os links aqui na descrição. E hoje vamos conversar sobre um tema bem delicado, mas profundamente necessário para seguirmos nessa jornada. Como perceber quando você está se perdendo dentro de um relacionamento? Porque existe uma dor silenciosa que muitas mulheres vivem e nem sempre percebem. A dor de continuar na relação, mas ir desaparecendo dentro dela. Então fica comigo até o final, porque talvez esse vídeo traga respostas importantes para o momento que você está vivendo agora. Me responde com sinceridade. Você ainda se reconhece dentro do relacionamento que vive? Ou sente que aos poucos foi deixando partes suas importantes para trás? Talvez você continue amando, talvez ainda exista carinho, mas encarar uma pergunta que merece coragem é o primeiro passo dessa expansão. Quando foi a última vez que você se sentiu completamente você? Porque nem sempre nos perdemos de uma vez. Isso pode acontecer devagar, em silêncio. E quando percebemos, já estamos vivendo uma versão diminuída de nós mesmas. Claro que não estamos falando aqui sobre ser igual o tempo todo. Claro que mudamos ao longo da vida, das experiências, dos movimentos, das escolhas que fazemos. Mas a questão toda aqui que queremos reforçar é sobre você deixar de ser você, deixar de se identificar para caber no mundo do outro. E isso acabar te transformando negativamente. Você acabar perdendo o prumo de quem você é. Hoje eu quero falar sobre 5 sinais emocionais que podem indicar que você está se perdendo dentro de uma relação. Mas antes eu quero te contar uma história. E nessa história a gente vai trazendo os sinais de possíveis perdas de identidade. Vamos chamar essa mulher de Marina. Marina tinha 36 anos, era comunicativa, gostava de música, saídas com as amigas, espiritualidade e tinha um jeito leve de viver. Ela conheceu Eduardo, de 41 anos, numa confraternização do trabalho. No início, tudo parecia acolhedor, sempre parece acolhedor, né? Aquele momento de prumo. Eduardo era gentil, atencioso, presente. E Marina sentiu que finalmente estava construindo algo seguro. Mas com o passar dos meses, pequenas mudanças começaram a acontecer. Mudanças tão sutis, discretas, que ela quase não percebeu.
O primeiro sinal. Eduardo dizia coisas aparentemente simples. Você vai sair com essa roupa? Essas amizades combinam com você? Você não acha melhor ficar comigo hoje? Nada parecia grave, mas Marina começou a evitar conflitos. Mudava opiniões, silenciava vontades. E aqui aparece o primeiro sinal, que é a anulação. Quando você começa a diminuir a sua verdade para preservar a verdade do outro, para preservar a relação. Você se transforma para caber no mundo do outro. Segundo sinal. Com o tempo, Marina passou a medir palavras. Pensava antes de falar, temia reações, não queria gerar desconforto, então acabava por não falar tudo o que vivia. E sem perceber, o relacionamento começou a ser guiado pelo medo. Medo de discussão, medo de afastamento, medo de desagradar. Tudo que ela falava era motivo para briga, então ela calava. E aqui surge o segundo sinal. Quando o medo começa a ocupar o lugar da espontaneidade. Segundo sinal, medo. Terceiro sinal. Eduardo não gostava muito das amizades dela, nem de alguns hobbies. Então Marina começou a adaptar a própria vida. Cancelava encontros, mudava planos, deixava preferências para depois. Tudo parecia pequeno. Não vejo problema em não ir para a academia hoje e ficar com ele. Alice, tenho que cancelar nosso encontro de hoje. Rebeca, Eduardo reclamou tanto daquela nossa última conversa por telefone de 1 hora. Vamos desligar agora, depois a gente se fala. Mas o acúmulo era grande. E esse é o terceiro sinal. Adaptação excessiva. Você muda muito o seu jeito de ser para caber numa relação. Para não causar desconforto, para não ter briga, para não ter discussão. Quando amar vira esforço permanente para caber no mundo do outro. Quarto sinal. Então algo aconteceu. Uma amiga perguntou: Marina, você ainda gosta das coisas que gostava antes? Bum! E ela ficou em silêncio. Porque fazia tempo que não sabia responder. E aqui aparece o quarto sinal, quando você perde a sua própria identidade. Você já não sabe mais o que gosta, o que ama, o que quer fazer da sua vida. Você já se anulou tanto que você perde o senso de ser. Você já não sabe mais o que sente, o que deseja, o que gosta de fazer, quem você é. Porque viveu tanto tempo priorizando a relação, o outro, o marido ou o namorado, os filhos, o não conflito, o não problema, que você perde os seus limites, esquece de si, da pessoa mais importante dessa vida, que é você.
Esse foi o sinal da perda da sua identidade. Quinto sinal, e talvez o sinal mais silencioso. Marina começou a viver em alerta. Esperava mensagens, interpretava silêncios, criava cenários, dormia mal, pensava demais. Quando o Eduardo saía, ela ficava projetando e contando as horas para ele voltar. Ligava, ele não atendia. E aqui surge o quinto sinal: ansiedade constante. Porque relações emocionalmente desgastantes mantêm o corpo em estado de sobrevivência. E amor não deveria parecer ameaça. Agora eu quero te convidar para olhar para dentro, sem se culpar por viver ou ter vivido determinadas experiências, sem se culpar por ter percebido semelhanças nos seus relacionamentos, sem julgamento, apenas uma reflexão consigo. Eu continuo me reconhecendo nessa relação? Eu tenho liberdade emocional? Minha voz existe, é ouvida, é trocada, é aceita? Eu me sinto acolhida, ouvida, ainda amada? Ou constantemente tentando corresponder, tentando agradar, tentando existir, ter voz ativa nessa relação? Porque existe uma verdade delicada: relacionamentos não deveriam apagar quem somos. Pelo contrário, amor não é desaparecimento. Amor é florescimento. Florescer a dois, construir, viver junto, amar, se respeitar. Então, o que fazer? O primeiro passo é perceber quando houver desconexão, nomear, reconhecer, dialogar sobre isso, porque aquilo que ganha consciência também pode ganhar transformação, mudança, identificação do padrão para reconstrução, ressignificado. Comece a observar onde você tem se abandonado nessa relação, onde tem silenciado, onde tem se adaptado além do saudável, porque a adaptação é necessária, mudança existe na relação. Já falamos sobre isso no início e eu entendo que vale a pena reforçar. É uma relação, é uma dupla, é uma troca, mas tem que haver reciprocidade, respeito, carinho, atenção, dualidade. Tem que ser bom para os dois, é uma relação dual. E lembre-se que relacionamentos saudáveis não existem amputação emocional. Você vai estar ali vivendo altos e baixos, vivendo picos e vales o tempo todo, mas eles exigem presença. Autenticidade, respeito, profundidade, lealdade, intimidade. Talvez o amor que você procura no outro também precise nascer primeiro dentro de você. E esse é o grande aprendizado dessa jornada da série Relacionamentos na Prática. É você olhar para a sua relação, perceber o que você está vivendo, se identificar nela, mas trazer o aprendizado para dentro de você.
e não para questionar o que o outro faz ou deixou de fazer. Em algum momento lá atrás houve uma conexão entre vocês para algum aprendizado de ambos ou talvez só seu, mas o que o outro faz ou deixou de fazer nesse momento não pode ser o mais importante para você. O mais importante é você com você. E aí, para isso, eu quero te deixar uma pergunta. Você sente que ainda é você dentro do relacionamento que você vive? Ou, Vera, não estou me relacionando. Ok, dentro do relacionamento que você viveu lá atrás? Porque ao longo dessa série Relacionamentos na Prática, nós vamos continuar conversando sobre esses vínculos, sobre consciência emocional e amor saudável. E além dos episódios dessa série, no e-book Relações Amorosas, Identifique a Sua, você pode aprofundar esse conhecimento, compreender os tipos de relações, os sinais de alerta, os sinais emocionais e os caminhos para você expandir a sua consciência afetiva, compreender quem é você na sua relação e o que você pode fazer para transformá-la. Além de eu te conduzir numa prática terapêutica muito amorosa, para você encontrar a sua verdadeira história de amor, se libertar do que foi, para você se reencontrar naquilo que é importante para você, diante dos seus valores e daquilo que você acredita. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Me conta aqui nos comentários. Em algum momento da sua vida, você já sentiu que estava se perdendo dentro de um relacionamento? Eu vou ficar muito feliz em ouvir a sua história. Gratidão por evoluir comigo e nos encontramos no próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.